Piracicaba, 5 de agosto de 2003, 4º aniversário do Espiritualismo Ecumênico Universal. Palestra com Joaquim. Em nome de Maria, Senhora da Redenção e dos exércitos do bem, damos por aberto mais um trabalho do Espiritualismo Ecumênico Universal. Com as graças de Deus. Boa noite. Não, tá esquisito assim. Por que não pode ser de outro jeito? Não há mais necessidade de nós de se esconder atrás de nós. No entanto, continuo sendo ele. Maria, Deus. Vamos começar o trabalho? Eu posso. Acho que não. Por favor. Cadê? Eu sou óculos, que não fala nada. Vou pegar meu óculos. Um grande grupo de discípulos que iam em direção a regiões distantes dirigiram-se ao abençoado. Senhor, nós gostaríamos de ir para o campo, para regiões distantes e lá estabelecer residência. Vocês avisaram Sariputta? Não, senhor. Avisem Sariputta. Ele é sábio e poderá dar uma grande ajuda para os discípulos que serão seus companheiros na vida santa. Ao se dirigirem a Sariputta e expor o seu intento, os discípulos ouviram a seguinte resposta: Amigos, em terras estrangeiras existem nobres e sacerdotes, chefes de família e contemplativos, as pessoas que são sábias e que sabem diferenciar, que os questionarão. Qual é a doutrina do seu mestre? O que ele ensina? Vocês ouviram bem os ensinamentos, os consideraram bem, de tal forma que quando responderem, vocês falarão de acordo com o que o abençoado disse. Não irão deturpar o abençoado com algo contrário aos fatos. Responderão de acordo com os ensinamentos, de tal modo que nada dê margem à censura, possa de forma legítima ser deduzido da declaração de vocês. Então vamos começar o comentário. Há exatamente um ano, nesta mesma casa, neste mesmo dia, fazíamos um trabalho
que foi intitulado Reforma Íntima, em comemoração ao 3º aniversário do espiritualismo. Este trabalho marcou o estudo da Gênese bíblica, onde ficou claro que o ser universal foi punido com a encarnação porque desobedeceu Deus, tentando saber o bem e o mal. A partir deste trabalho, todo certo, todo errado da existência humana foi contestado no ano que passou. Hoje, que comemoramos o 4º aniversário, é importante se resumir todo o ensinamento deste ano, assim como o ensinamento de todos os 4 anos. Isto porque, como na história bíblica, como na história budista, discípulos irão sair para habitar novos lugares. E nestes lugares encontrarão pessoas que perguntarão sobre os ensinamentos até hoje recebidos, para que não pairam dúvidas sobre os ensinamentos, para que não possam ensinar diferente do que a espiritualidade passou. Vamos aproveitar esta festa de hoje e fazer um apanhado de todo o ensinamento. Filha, continua aberto perguntas sem problema algum. Hoje ainda estou meio duro, porque não sei como andar direito desse jeito. Mas continuo sendo eu mesmo. E com o tempo, a própria flexibilidade será alcançada. Ficou claro? Então vamos. Claro, esquisito. Esquisito como? Esquisito. Como? Assim, esquisito. Como disse, é que eu ainda não sei Parece que como andar. Pode parecer, mas não. Vamos continuar o estudo? nos ilumine acerca do significado do ensinamento. Amigos, em terras estrangeiras, lhes perguntarão: qual a doutrina do seu mestre? O que ele ensina? Assim perguntados, vocês devem responder: nosso mestre ensina subjugar a paixão e o desejo. A doutrina espiritualista ecumênica tem como base o ensinamento da necessidade do subjugamento das paixões e dos desejos humanos. A paixão humana, ou aquilo pelo qual o ser humano se apaixona, é o marco da sua individualidade. A paixão por uma determinada coisa ou por determinadas situações
ou por determinadas pessoas, transformam o ser universal, aquele que deve ter a paixão pelo universo, em seres individualistas. Porque a paixão por algumas coisas gera a não paixão por outras. Se um filho é apaixonado por uma mãe, não será apaixonado por uma rival da mãe. Se o filho é apaixonado por uma mulher, não será apaixonado pelos outros. Desculpe, se o marido é apaixonado por uma mulher, não será apaixonado por outras mulheres do universo. A paixão, o sentimento de apego às coisas, aos acontecimentos, à forma dos acontecimentos e às pessoas, separam o ser do todo universal. A paixão pode existir, mas esta paixão deve ser pela verdade universal, por Deus e sua ação. A paixão deve ser no sentido de integrar-se a este universo para que possa auxiliar os irmãos que estão a caminho. Portanto, todo o ensinamento é fundamentado para que o ser abnegue suas paixões. Não é permanecer frio, mas é apaixonar-se e ter esta paixão pelo todo universal. Ficou claro isso? Da paixão nasce o desejo. O desejo de estar com o objeto da paixão. O desejo de ter o objeto da paixão. O desejo de acontecer o objeto da paixão. Se a paixão é a marca do individualismo, o desejo é a busca da satisfação individual. A paixão cria uma individualidade e o desejo alimenta esta individualidade de prazer. Alimenta-o de satisfação individual, nutrindo novas paixões, gerando novas paixões, gerando novas individualidades, novas ações individuais. É isso que neste último ano, desde o momento em que lemos que a cobra disse que ao comer a maçã o ser teria o poder de determinar o bem e o mal, é isso que estamos ensinando. A paixão, o poder de dizer o bem e o mal, que gera o desejo de que o bem individual aconteça, foi que tirou o espírito do paraíso, do universo, e o colocou em um determinado planeta para, através de provas que o elevarão, abandonar este imaginário poder de ter paixões e buscar, através do desejo, as satisfações individuais. Claro? Então, neste momento em que os
espiritualistas estiverem em contato com aqueles que sabem, com aqueles que são nobres, respondam. O espiritualismo ecumênico universal ensina que devemos abnegar à paixão e ao desejo para nos integrarmos no todo universal. Amigos, as pessoas perguntarão então: e o seu mestre ensina a subjugar a paixão e o desejo pelo quê? Assim perguntados, vocês devem responder: nosso mestre ensina a subjugar a paixão e o desejo pela forma, percepções, sensações, formações mentais e consciência. O espiritualismo lhe ensina a subjugar a paixão pelas formas. A paixão pelas formas é o que nós chamamos de belo, de bonito. São formas que satisfazem o ser. E esta satisfação gera uma paixão por uma determinada forma. E esta paixão por uma forma específica leva à criação das formas não bonitas, das formas que não são objeto de paixão. Desta paixão pela forma e pela forma escolhida como objeto da paixão e declarada como bela, nasce o desejo de ter, estar, ficar, possuir com esta forma. É por isto que há necessidade de se subjugar esta paixão por uma determinada forma. Aqui a forma Então o espiritualismo ensina que a forma, a paixão pela forma, deve ser subjugada para que as formas não sejam separadas, não sejam individualizadas e não gerem o desejo de estar, possuir aquela forma apaixonante. Também ensina que a paixão pela percepção deve ser subjugada. A percepção são as coisas sentidas pelo corpo físico. A paixão por uma determinada temperatura, a paixão por um determinado sabor, a paixão por um determinado ato, a paixão por uma determinada sensação, gera o desejo de que esta sensação ocorra constantemente. Tudo isto é individualismo. Porque tudo nasce de uma paixão individualista. Da mesma forma, a sensação ou sentimentos que o espírito nutre. A paixão por um determinado sentimento, seja ele qual for, não resulta em elevação espiritual. Aquele que é apaixonado, que possui uma paixão pela própria caridade,
acaba não conseguindo a elevação. Todos os sentimentos existem no universo e eles serão utilizados por determinados momentos por todos os seres. Alguns mais, outros menos. E a paixão por um sentimento lhe leva ao desejo de só ter este sentimento. Nunca nem um lado nem outro, sempre o caminho do meio. Nunca as pontas, a paixão ou o ódio por alguma coisa levará o ser à elevação. Apenas o trilho do meio, aonde a paixão e o ódio se dissolvem, gerando uma aceitação sem paixão. Também a paixão pelos pensamentos, apaixonar-se pelas formações mentais, apaixonar-se por uma determinada linha de raciocínio, é o que chamam de otimistas ou pessimistas. Pessoas que possuem uma paixão por uma determinada linha de raciocínio e que não importa o que está acontecendo, ela segue aquela linha de raciocínio. Se o momento é bom e ela é pessimista, sofre. Se o momento é ruim e ela é pessimista, sofre. Se for otimista, sofrerá do mesmo jeito. Porque o otimismo, a paixão por uma formação mental, leva ao desejo de que a coisa aconteça. Por fim, a paixão à consciência. A consciência são os seus fatores, são suas verdades. A consciência são os seus conceitos. Apaixonar-se pelos seus conceitos, ou seja, determinar que eles são verdades absolutas, leva ao fim da evolução espiritual. É por isto que o espiritualismo ecumênico universal ensina que o postulante à elevação espiritual precisa abrir mão da paixão pelas percepções, sensações, formações mentais e consciência. Amigos, as pessoas perguntarão então: e o seu mestre ensina a subjugar a paixão e o desejo por essas coisas, vendo qual o perigo? Vendo qual o perigo? Ah, tá. Então é diferente a pergunta. E o seu mestre ensina a subjugar a paixão e o desejo por essas coisas, vendo qual o perigo? Assim perguntados, vocês devem responder: quando alguém não está livre da paixão, desejo, amor, sede, febre e ambição por esses itens, então, por qualquer mudança neles, surge a tristeza, a lamentação, a dor, a angústia e o desespero. Vendo esse perigo, o mestre nos ensina a subjugar a paixão e o desejo. O perigo do apaixonado pelas suas percepções, sensações, formações mentais e consciência é o sofrimento. Aquele que é apaixonado por esses itens certamente sofrerá um dia. Como dissemos, a paixão trará o desejo, e o desejo trará o sofrimento, porque não pode o espírito ser contemplado
eternamente em suas paixões. Ao contrário, a felicidade será alcançada na vitória sobre as paixões, na vitória sobre a paixão de uma forma, na vitória sobre a paixão por uma percepção, na vitória sobre a paixão por um sentimento, na vitória sobre a paixão por uma linha de raciocínio, na vitória sobre a paixão dos seus conceitos. É nesta vitória que se encontra a felicidade do espírito. Não por motivos qualquer outros, mas se encontra a vitória pelo fim do desejo. A abnegação ao desejo é o ponto de partida para a evolução espiritual. Aceitar, amar cada situação da forma que ela acontece, sem exigir mudança nas formas, percepções, sensações, formações mentais e consciências dos outros, é que o espírito pode realmente integrar-se ao universo. Esta integração universal que estamos falando é fazer parte do universo. O universo existe, funciona, independente dos desejos e paixões do ser. Este desejo e esta paixão, por algumas formas, o afasta da própria ação universal. Lhe afasta da verdade que está ocorrendo. Nunca a mentira ou a falsidade ou a maldade ocorre sobre o planeta. Ver mentira, falsidade ou maldade nas coisas depende do ser. O ser integrado ao universo compreende a verdade universal da ação. Deus, causa primária. Então ele sabe que é de Deus que tudo provém. E a partir deste momento, ele se entrega aos acontecimentos sem questioná-los, sem sofrer com o que está passando. É neste perigo, no perigo do sofrimento constante, da angústia constante que vivem os seres humanos, de uma busca de uma felicidade que jamais será alcançada, porque não é o centro do universo, porque os seus desejos não comandam a ação divina, a ação universal, que reside a preocupação do espiritualismo ecumênico universal. Aquele que estiver em frente de algum mestre, de algum sábio, de outra religião, deve responder a ele que o espiritualismo se preocupa em ensinar a abnegação do desejo e da paixão pelos itens componentes do raciocínio, porque se preocupa com a felicidade universal de cada ser. Ficou claro? Amigos, as pessoas perguntaram então: e qual benefício o seu mestre vê na subjugação da paixão e do desejo por essas coisas? Assim perguntados, vocês devem responder: quando alguém está livre da paixão, desejo, amor, sede, não surge nenhuma tristeza, lamentação, dor, angústia ou desespero.
Vendo esse benefício, é que nosso mestre ensina a purificar a paixão e o desejo. A benefício, o que surgirá da abnegação da paixão é a real felicidade. Uma felicidade que jamais será contestada. Uma felicidade que jamais deixará de ser sentida. Um ser que se apaixona por uma mãe, por uma mulher ou por um filho, sofrerá um dia de partida dele. Mas aquele que abnega este tipo de paixão não tem o desejo da permanência. Portanto, nunca sofrerá. Ninguém é eterno e nada é eterno, a não ser o Espírito. Neste mundo, a eternidade não existe. E a paixão certamente gerará o sofrimento. É pensando no benefício da felicidade que nunca será contestada para quem não possui paixão ou desejo pelos integrantes do raciocínio, que se alcança a felicidade universal. E quando se alcança, jamais se perde. Amigos, se alguém que tenha e permaneça com qualidades mentais inábeis, tivesse uma estadia agradável no aqui e agora e na desintegração do corpo após a morte, pudesse ter uma boa destinação, então o abençoado não iria advogar o abandono de finalidades mentais inábeis. Ele advoga porque quem tem finalidades mentais inábeis tem uma estadia desagradável no aqui e agora, e na dissolução do corpo, na morte, pode esperar uma destinação ruim. O espiritualismo sabe que aquele que não abnega a sua paixão, que não abnega aos seus desejos, não tem uma estadia ou uma vivência carnal ou uma vida feliz. Possui momentos de satisfação, mas possui muito mais momentos de insatisfação. Sabe também que esses não terão uma boa colocação quando saírem da carne. Vejamos o caso de uma pessoa que vai a uma cidade pela primeira vez. Ele, mesmo que tenha um mapa, não consegue se deslocar desta cidade, estará perdido. É o mesmo caso do ser que sair da carne com paixões e sair da carne com desejo. No universo, onde a paixão e o desejo individual não existem, ele não saberá se locomover. Estará perdido. Terá que buscar espaços do universo onde a paixão e o desejo existem. Terá que estar pisando em terra firme, em terra conhecida. Mas estes locais não o levarão à integração total com o universo, que chamamos de elevação espiritual. É por esta consciência, por esta sabedoria da espiritualidade, que o espiritualismo ecumênico universal ensina e aconselha a que os seres promovam o fim das suas paixões e do seu desejo. Que levam às atividades mentais inábeis.
Se nós não tivéssemos esta certeza, se não conhecêssemos a vida, a existência universal, não ensinaríamos a admiração ao prazer e ao desejo. Não é uma questão de querer fazer. É uma questão de ter que fazer. A integração, a interação universal é um fato concreto. E todo espírito, por mais afastado que se encontre deste todo universal, um dia terá que se integrar a ele. E esta integração chama-se fim da individualidade, início da universalização. E ao fim da individualidade ocorre com o fim das paixões e com o fim dos desejos, marcas da individualidade de cada ser. Ficou claro? Ficou claro? Amigos, se alguém que alcançasse as qualidades mentais hábeis tivesse uma estada desagradável no aqui e agora e na desintegração do corpo após a morte, pudesse ter uma destinação ruim, então o abençoado não iria advogar permanecer com qualidades mentais hábeis. Porém, quando alguém alcança as qualidades mentais hábeis, tem uma estada agradável no aqui e agora e na desintegração do corpo após a morte, pode esperar uma boa destinação. E é isso, pode esperar uma boa destinação. É por isso que o abençoado advoga permanecer com qualidades mentais hábeis. Esperar uma boa destinação é esperar um bom destino após o desencarne. Mas está falando do corpo aqui. Não, após a morte, na desintegração do corpo após a morte. A desintegração do corpo é o sepultamento, após a morte, o desencarne. Todos aqueles que alcançaram o universalismo, a universalização da sua existência, utilizando-se para isso de atividades mentais hábeis, ou seja, formas sem paixão, percepção sem paixão, sensação sem paixão, formação mental sem paixão e consciência sem paixão, viveram esta existência num estado de felicidade plena. E após o desencarne, conseguiram uma boa colocação. Não tiveram que frequentar locais de individualismo, chamados inferno ou umbral. Não tiveram que passar por grupos afins, mas foram para o seu grupo afim, o todo universal. É com esta consciência, é a partir desta verdade universal, que o espiritualismo ecumênico ensina que o caminho é o fim da paixão e do desejo. Este tema foi escolhido para este dia para sintetizar todo o ensinamento do espiritualismo. Desde o primeiro manifesto, onde se dizia reunir todos sob uma única batuta
Deus. O espiritualismo vem pregando o fim do individualismo e a universalização da existência carnal. Ao longo destes 4 anos, todos os estudos que fizemos foi no sentido de eliminar a paixão, eliminar a verdade individual, eliminar o desejo, a necessidade de que a sua verdade individual fosse satisfeita para que a felicidade acontecesse. Este foi todo o trabalho feito até hoje. E este resumo na abnegação da paixão e da vontade é uma forma sintética de apresentar os ensinamentos do espiritualismo ecumênico universal. Com as graças de Deus. Pode chegar. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina ao espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física,